No vídeo anterior do nosso quadro sobre propósitos, eu trouxe para vocês a diferença de propósito e chamado, mas ainda ficaram algumas dúvidas, porque eu só expliquei o que é cada um, mas eu acabei não trazendo muitos exemplos práticos para vocês. E claro que eu não vou deixar vocês com dúvida, eu quero que você, mulher, realmente entenda a diferença de propósito e de chamado, e é por isso que eu separei 6 personagens bíblicos para te mostrar qual era o propósito de vida deles e qual é o chamado que eles viveram. Eles, assim, viveram inúmeros chamados, até porque o chamado ele muda demais de acordo com a cada fase da vida que você tá vivendo, mas o propósito ele não muda. Tô muito feliz, assim, com essa compilação que foi feita, porque não tem como você não entender a diferença de propósito e chamado depois desse vídeo. Mas antes de mais nada, meu nome é Patricia Bueno, eu sou estudante de teologia, sou casada, sou mãe de 2, e esse canal ele serve para te aproximar de Deus de uma forma leve, uma forma tranquila, para você se apaixonar pela palavra, assim como eu venho me apaixonando cada dia mais, e principalmente para você descobrir de uma vez por todas qual é o seu propósito de vida, porque eu sei que às vezes isso aí tá te matando por dentro. Mas calma, que com tudo isso que a gente tá estudando, tudo isso que eu tô trazendo aqui para vocês, não tem como você não identificar o seu propósito. Mas é claro, não adianta você assistir 1000 vídeos falando sobre propósito e não se debruçar sobre a palavra e ter intimidade com o Pai. E claro, já aproveita e já curte esse vídeo para ajudar no engajamento, se inscreve nesse canal e ativa a notificação para você ficar por dentro de todos os vídeos. Uma vez por semana tem algum vídeo falando sobre propósito, estão todas dentro de uma playlist, eu vou deixar até um card aqui em cima para ficar mais fácil para você. Então depois que terminar esse aqui, você já vai lá na playlist e assiste todos os vídeos, maratona eles, porque vai te ajudar muito a você descobrir realmente o seu propósito, tá certo? Então vamos lá. Primeiro ponto muito importante que eu falei no vídeo anterior, qual que é a diferença de propósito e chamado? Propósito, a partir do momento que você estava no ventre da sua mãe, você já tem um propósito de vida, Deus já sabe o que ele quer para você. E ele não muda de jeito nenhum. Mas o chamado, ele muda de acordo com a fase da vida. Tem chamados que são muito legais e tem chamados que são muito ruins. Mas o importante é a gente entender que é um chamado. Existe também o objetivo de vida. O objetivo de vida eu vou deixar para um outro vídeo. Mas é importante que você entenda a diferença de propósito e de chamado. Então vamos lá, vou começar com o primeiro personagem bíblico que eu até trouxe ele no vídeo passado, mas de uma forma bem rasa, vamos dizer assim. Então eu quero que você entenda de uma forma prática qual foi o propósito e eu vou pontuar alguns chamados da vida de José do Egito para que você realmente entenda a diferença. O propósito de José era ser um instrumento a ser usado por Deus. Isso foi o propósito dele, isso era o propósito. Então Deus queria usar ele como instrumento para salvar uma nação. Era isso era o propósito de vida dele. Mas existiram algumas fases da vida dele que ele teve que passar, que a gente fala que é o chamado. O chamado geralmente está atrelado a coisas que a gente não escolheu viver. Então, por exemplo, um chamado da vida de José, ele foi vendido pelos irmãos. Ele não escolheu isso, ele não escolheu ser vendido pelos irmãos e se tornar escravo. Aconteceu. E aí quando essas coisas simplesmente acontecem, não é coincidência, eu falo que é deucidência, porque é Deus agindo. Quando não é a gente que escolhe, é Deus agindo. Esse foi o primeiro chamado dele, ser escravo. Parece péssimo, eu sei, mas era o chamado dele. Por quê? Porque ele sendo escravo, Deus meio que testou o coração dele. E aí ele, como escravo, ele se destacou entre os escravos que estavam ali. E isso por quê? Porque ele tinha um caráter muito bem estabelecido e ele tinha fidelidade a Deus. E aí com isso, Deus foi mantendo ele firme e ele sempre sendo honesto, porque imagina, você é vendido pelos seus irmãos. Você tem tudo pra abandonar Deus e falar, não, minha vida tá toda errada. Quer saber? Vou fugir daqui, vou roubar, eu vou sair, vou morar em outro lugar, sei lá. Mas não, ele se manteve firme a Deus. Então Deus estava preparando ele. Com isso, ele se destacou tanto que ele foi chamado para administrar a casa de Potifar. E aí, o que aconteceu? A esposa de Potifar meio que se interessou por ele, aí quis ali meio que ficar junto com José. José, por ter um caráter muito certinho, ele não quis se relacionar, ele se afastou, saiu correndo. No que ele saiu correndo, ela segurou a túnica dele, né, a roupa dele ali, e aí inventou uma mentira de que ele que estava tentando agarrar ela. E ele foi preso injustamente. Esse é mais um chamado dele, ser preso injustamente. Parece horrível também, eu sei. Mas tem um chamado que é pior ainda, de uma outra história, mas calma, você vai descobrir. E aí, por que isso foi um chamado? Porque foi uma forma de Deus moldar mais ainda o caráter dele. E aí foi lá na prisão que aconteceu aquela história de que ele interpretou 2 sonhos, né, de 2 prisioneiros, que um ia ser morto e o outro ia ser liberto. E aí, com isso, o que aconteceu? Esse que foi liberto, ainda José falou, não esquece de mim aqui, não me deixa aqui não. Ele foi liberto. Se esse cara que tivesse sido liberto, pensa, foi uma coisa muito grande que aconteceu, você concorda comigo? Alguém decifrar o teu sonho e realmente acontecer. E você vê o cara que o José tinha falado que ia morrer, ele morreu, e o José tinha falado pra você que você ia ser liberto, e você foi liberto. Putz, é uma coisa muito grande. Como que uma pessoa esquece de uma cena dessa? Não tem como esquecer. Não por razões humanas. Mas Deus
fez esse cara simplesmente esquecer. Por quê? Porque se ele tivesse chegado pra Potifar e tivesse contado naquele momento, beleza, José ia ser, massa, o cara sabe interpretar sonhos. Talvez ia ser solto, ia trabalhar lá no palácio, não sei o que ia acontecer. Mas, por ele ter esquecido, passou-se um tempo e Potifar, ele teve um sonho que ele não conseguiu entender, chamou várias pessoas pra tentar interpretar, ninguém conseguia interpretar, até que esse cara falou, olha, quando eu tava preso, teve um cara que interpretou o sonho. E aconteceu. E aí chamaram José. E foi por causa dessa interpretação. Só que ele não deu só uma interpretação. Tudo que ele foi aprendendo, com a parte administrativa, com a parte da escassez de você ser escravo e você ter que gerenciar a pouca comida que você tem, os poucos recursos que você tem. Com tudo isso que ele foi aprendendo, com os chamados dele, ele conseguiu falar pra Potifar o que era, conseguiu interpretar o sonho de Potifar, falando que seriam 7 anos de muita fartura e depois 7 anos de muita fome. Só que ele já deu a solução do problema, falando o que deveria ser feito. E, consequentemente, da noite pro dia, do dia para a noite, José, que acordou escravo, preso, se torna governador do Egito, que é mais um chamado da vida dele. Olha como o chamado ele é completamente diferente, mas eles se complementam. Cada fase da sua vida, por pior que às vezes seja, alguma coisa assim, são fases aonde você vai aprender. Deus está te capacitando, Deus está te treinando para você cumprir o seu propósito. E aí, por conta disso, ele sendo governador do Egito, ele conseguiu cumprir o propósito de vida dele, que era ser um instrumento de Deus para salvar o seu povo da fome. Então, olha só que coisa incrível. Se ele não tivesse sido vendido como escravo, se ele não tivesse sido preso, ele não teria interpretado sonhos, se ele não tivesse interpretado sonhos, ele não seria governador. E sem ser governador, ele não teria autoridade para gerenciar toda essa parte administrativa para poder sobreviver aos 7 anos de muita fome que teria ali sobre a terra. E, inclusive, salvou até a vida dos irmãos dele, que também morreriam de fome se não fosse toda essa administração de José. Olha que interessante. Aí a gente parte para a segunda história da Bíblia, que é Moisés. Moisés também é muito legal a história, porque assim, também é uma parte onde às vezes a gente não consegue ver que isso é um chamado. Primeiro ponto, qual que era o propósito de Moisés? Era libertar o povo de Israel e ir para a terra prometida. Esse era o propósito de vida dele. Mas até ele chegar lá, o que aconteceu com ele? Primeiro, quando o rei mandou matar todas as crianças recém-nascidas ali, naquela época, a mãe dele não conseguiu fazer isso e aí deu um jeito de colocar ele num cesto e tudo mais, deixou esse cesto correndo o rio abaixo, a irmãzinha acompanhando, até que esse cesto chegou até a princesa. E essa princesa viu esse nenenzinho e adotou esse nenenzinho, fazendo com que ele se tornasse príncipe do Egito. Então Moisés, ele começa ali o primeiro chamado dele sendo príncipe do Egito. E por que isso é um chamado? Porque foi ali dentro que ele teve que aprender liderança, teve que aprender a guerrear, ele teve que aprender tudo o que uma realeza precisa aprender, certo? Ali ele aprendeu, por exemplo, argumentação, ele aprendeu a como dialogar, porque ele teve uma educação diferenciada. Só que aí ele era uma pessoa tão justa, tão boa, que aí ele viu uma injustiça acontecendo com um egípcio e uma pessoa do povo dele, e aí ele se incomodou com aquilo e partiu pra cima e matou esse egípcio dentro do Egito. Aí já imagina a situação. O que ele fez? Fugiu. Passou 40 anos cuidando de ovelhas. E aí ele saiu de príncipe do Egito pra pastor de ovelhas. Por que isso também é um chamado? Porque quando a gente vê uma história na Bíblia onde a pessoa é pastor de ovelhas, é porque Deus estava treinando para liderar um rebanho de pessoas. É isso. Quando você é pastor de ovelhas, você é treinado para ter paciência, para guiar pelo caminho certo. Uma ovelha, ela não sabe procurar comida sozinha. Ela não sabe voltar para casa sozinha, ela não sabe fazer nada sozinha. Ela precisa de um pastor. Ela precisa de um pastor para defender dos lobos, dos leões. E aí, por isso que sempre que a gente vê um personagem sendo pastor é porque vai liderar um rebanho. Isso é fenomenal. E aí Moisés passou 40 anos fazendo isso. Isso foi mais um chamado da vida dele. E aí depois, várias coisas aconteceram, onde ele voltou pro Egito, né? Recebeu um chamado de Deus, voltou pro Egito e foi falar com o rei do Egito, com o faraó, né? Para liberar o povo. O faraó, a princípio, tinha falado que sim, quer liberar, depois falou que não, daí vieram as pragas, até que tudo aconteceu e ele conseguiu guiar o povo. E ele guiou o povo por um deserto. Imagina, gente, tem relatos que falam que eram 600 mil homens, depois outros que falam que eram 2 milhões de pessoas. Então, assim, é muita gente.
é muita gente para uma pessoa liderar. Só que ele só soube liderar porque ele viveu cada chamado da vida dele. E nesses chamados, qual que é a parte mais importante deles? É você glorificar a Deus, independentemente da situação. Então, se você está sendo escravo, se você está passando pelo deserto, se você está sendo acusado por algo que aconteceu, para e raciocina. O que eu tô aprendendo com isso? Eu vivi isso. Eu vivi um deserto muito grande, muito grande. E hoje eu entendo que se eu não tivesse vivido esse deserto, eu não estaria aqui falando com vocês. Porque eu estaria muito bem financeiramente e eu teria esquecido de Deus. Hoje, eu já entendo que Deus pra mim é em primeiro lugar. E o dinheiro que vier, ou as coisas que vierem, é complementação do mundo. Mas Deus é em primeiro lugar pra mim. E eu não tinha isso. Eu não era assim. Então eu tive que viver isso. Em terceiro lugar, a gente tem Davi, o rei Davi. Davi, eu gosto muito da história dele, assim, pra mim é uma das histórias mais fascinantes de tudo que acontece, né? É bem envolvente. E qual era o propósito de vida de Davi? Era ser um líder, segundo o coração de Deus, para liderar o povo de Israel. E aí, quais foram os chamados? Por exemplo, o primeiro chamado dele ali que eu posso trazer é a parte dele ser pastor de ovelhas também. Por quê? Porque se ele vai ser rei, ele vai liderar uma nação, ele precisa aprender a ter paciência, ter humildade, de ajudar as ovelhinhas, de salvar as ovelhinhas, de você ter aquele cuidado, aquele zelo pelo seu rebanho. Então ele foi pastor de ovelhas por um chamado. Depois disso, ele foi músico do rei Saul. E como que isso aconteceu? Foi porque ele era tão feliz sendo pastor de ovelhas, ele glorificava tanto a Deus que ele vivia cantando. E aí ele estava sempre tão alegre, tão bem, se portando muito bem, não era aquela pessoa desleixada, aquela pessoa de qualquer jeito. Não, Davi, ele realmente amava o que ele fazia. E aí, quando o rei Saul queria um músico, lembraram de Davi, porque passavam e viam ele, mesmo sem ele saber que tinha alguém observando, e aí chamaram ele para ser músico do rei. E por que isso é um chamado? Porque foi lá que ele aprendeu a viver num palácio, a ter contato com pessoas de dentro de um palácio. Só que o mais interessante é que ele já estava ungido como rei, ou seja, um profeta já tinha chegado para ele e falado que ele ia se tornar rei, mas não falou quando. E Davi sabia que não era o momento ainda, então mesmo ele sabendo que uma hora ele ia se tornar rei, ele foi até o rei Saul, ele cantava músicas, ele tinha esse respeito, sabe? Então, são muitas coisas que a gente aprende com o rei Davi. E aí, vem o terceiro chamado dele, que o terceiro chamado dele é realmente ele acabar se tornando rei, apesar de muitas situações. Então, por exemplo, ele enfrentou Golias, matou Golias, foi perseguido pelo rei Saul, o rei Saul de repente queria matar ele, e ele teve várias oportunidades de matar o rei Saul, mas ele sabia que não era o momento, que não era pra ele fazer isso, porque Deus não tinha mandado ele fazer isso, então ele não matou o rei Saul quando ele teve oportunidade, apesar do rei Saul querer, assim, de todas as formas matar ele. Então a gente aprende muita coisa com ele. E aí ele vem pro terceiro chamado, que é se tornar rei. E por ele se tornar rei, ele cumpre o propósito dele, que é liderar o povo segundo o coração de Deus. Olha que interessante. Então ele sai de um chamado, por exemplo, de ser um pastorzinho de ovelhas, para de repente ele ter um chamado muito grandioso de se tornar rei, sabe? Então isso é muito legal. A quarta pessoa que eu quero trazer para você, talvez você não conheça muito a história dela, mas é a rainha Esther. E Esther tem uma história muito legal, porque, presta atenção, o propósito de Esther é o seguinte: era para ela ser um canal de salvação pro povo de Deus. Esse era o propósito dela, ser um canal de salvação para o povo de Deus que estava ali. E aí, como que isso começa? O primeiro chamado dela é ela ser órfã. Sim, gente, tem chamado de ser escravo, de ser preso, mas esse de ser órfã acho que é um dos piores. Ela era órfã, não tinha pai e mãe. Esse era um chamado dela. Por quê? Porque por conta disso, quem criou ela foi o tio dela. E o tio dela treinou ela para um concurso de beleza, aonde o rei estava em busca de uma esposa, e ele passou um tempo ali treinando a Esther para que ela passasse nesse concurso de beleza, mesmo ela sendo de outro país e tudo mais. E aí, de repente, ela se torna rainha. Então, olha só, o primeiro chamado dela foi ela ser órfã, e teve que acontecer isso porque talvez os pais dela não teriam treinado ela para isso. O segundo chamado dela, ela foi rainha. Então olha só, a gente tem desde chamados muito ruins até chamados muito interessantes, porque ela se tornou uma rainha. E por que isso é um chamado? Porque ela estando nessa posição, ela ia conseguir fazer alguma coisa para salvar o povo dela. E aí vem toda uma história onde uma pessoa quer fazer muitas coisas ruins com o povo dela, enfim. Vocês precisam estudar o livro de Esther, é muito legal, eu ainda vou trazer ela aqui no quadro Mulheres da Bíblia, uma história bem completa sobre ela. Mas o que acontece é que, por causa da autoridade dela como rainha, ela consegue falar com o rei e fazendo com que salve o povo dela, com que não machuquem o povo dela. E ela se tornou uma intercessora ali, realmente, dos planos de Deus. Foi ela que conseguiu ficar ali no meio da confusão e falar, não vão matar, não vão fazer nada com o povo e tal. E ela consegue salvar o povo de Deus. Então, olha só que coisa mais maravilhosa. Ela saiu de uma órfã para ela se tornar rainha, para daí ela cumprir o propósito dela. E aí eu quero trazer para você uma pincelada sobre questão de objetivo de
vida e a diferença de um chamado também, que é o seguinte. Por exemplo, você quer comprar um carro. Tava falando isso ontem com meu marido. Você quer comprar um carro. Se você vai lá e olha aquele carro caríssimo, e você fala, quer saber, eu vou comprar, tô merecendo, vou comprar esse carro. Parcela até perder de vista, nem aguenta pagar direito as parcelas, mas vai lá e mete os pés pelas mãos e compra. Você se endividou, e aí começou a acontecer uma bola de neve na tua vida de você ter que pedir dinheiro pra um, pedir dinheiro pra outro e tal, e se atropelando. Isso não é chamado não, tá? Isso é responsabilidade sua, porque você tomou essa decisão. Chamado geralmente são coisas que a gente nem tava preparado pra acontecer, nem imagina que ia acontecer, entende? Qual que é a diferença? É de você, eu quero um carro. Pra que eu quero um carro? Putz, eu quero um carro porque, poxa, eu queria ir mais vezes na igreja, eu só não vou mais vezes na igreja porque realmente eu tô tendo que pegar um ônibus lotado, é muito longe, às vezes não dá tempo, às vezes eu perco o ônibus, ou queria poder servir mais na igreja e tal. E aí você pede pra Deus, e aí Deus vai te orientando e vai te mostrando qual a melhor forma, o que é melhor pra você, certo? Ou então, por exemplo, você já tem dinheiro suficiente, você já tá muito bem financeiramente. Pergunta pra Deus, fala, Deus, posso comprar esse carro? O que o senhor acha? Posso comprar? Porque de verdade, se for pra você comprar, pra você ostentar e se mostrar pros outros, você pode ter a grana que for. Vai dar errado. O carro vai vir estragado, o motor começa a pifar, sabe? Quando dá tudo errado, para pra perceber os sinais. Então tem muita diferença entre você ter um objetivo de vida e você correr atrás dele sem colocar nas mãos de Deus, ou então você ter um chamado realmente ali pra você cumprir, tá certo? E aí a gente tem essa história da Rainha Esther. Depois dela, eu quero trazer mais um personagem que você com certeza conhece, que é Pedro, o pescador, né? Que Jesus estava ali e aí mandou ele voltar pra pegar mais peixe, porque ele não tinha pego peixe, aí mandou ele ir lá pegar mais peixes, e aí de repente ele conseguiu pescar muitos peixes e daí ele se transformou em pescador de homens. Qual que era o propósito de Pedro? Era edificar a igreja e ser um líder para os discípulos, apesar do temperamento dele. E quais foram alguns chamados que ele teve? O primeiro, ser pescador de peixes. Isso era um chamado. Mas, Paty, como que você pescar peixe é um chamado? Por quê? Porque apesar de parecer uma profissão comum, ser pescador exigia muita paciência, resiliência, trabalho duro, que é características que ele ia precisar para ser apóstolo mais tarde. E aí quando Jesus chama ele para seguir, né? Chama ele para seguir Jesus, aí ele usa aquela metáfora de que agora você não é mais pescador de peixes, você é pescador de homens. Depois disso, ele teve o chamado de ser discípulo de Jesus. Por que isso é um chamado e não um propósito de vida? Porque como discípulo, ele aprendeu diretamente de Jesus muitas coisas. Ele conseguiu testemunhar os milagres e ele foi moldado para ali na frente ele ter um papel de liderança, porque ele ainda não estava preparado. E apesar dele ter cometido vários erros, ter negado Jesus 3 vezes, esse chamado de ser discípulo, ele foi essencial para moldar Pedro na fé dele. E aí depois disso, quando Jesus subiu aos céus, ele teve mais um chamado, que foi ser líder da igreja. Ele simplesmente assumiu aquela liderança perante os apóstolos, e aí no dia de Pentecostes, ele pregou com uma ousadia, com uma força tão grande, que mais ou menos 3.000 pessoas foram salvas. Pensa isso, gente. Um cara que ele pescava peixe em uma pregação, ele vai lá e salva 3.000 almas. Isso, assim, me arrepia de um jeito lindo, lindo, porque se for parar pra ver como que era antigamente, como quem falava sobre Cristo era perseguido, e hoje é tão fácil, a gente às vezes deixa de fazer. E aí, por fim, eu quero trazer o apóstolo Paulo. Paulo também, assim, é um dos personagens que eu mais admiro. Uma vez eu vi um vídeo que eu achei muito legal, que era assim, era pra ser um humor, mas no final não era bem humor, né? Que era como se você tivesse morrido e aí você foi pro céu. Aí você abre uma porta e tá lá Pedro conversando com João, sei lá. E aí Pedro fala, e aí, cara, nossa, bem-vindo e tal. Aí você vai e abre outra porta e tá lá Abraão, Sara, Jacó. Aí você vai pra uma outra porta, tá lá Adão e Eva. Aí vai pra outra porta, tá Noé. E aí tem vários personagens. Aí de repente ele chega em uma porta e abre a porta e era Paulo. E aí Paulo olha pra você e fala assim, e aí, quantas pessoas você conseguiu salvar? E aí você pergunta assim, como assim? Quantas pessoas conseguiu salvar? E aí Paulo te diz assim, não, porque, poxa, você já viveu num mundo onde tem internet, tem celular, você poderia estar pregando pra milhões de pessoas instantaneamente, assim, simultaneamente. E quantas pessoas você salvou? E aí você olha pra Paulo e fala, nenhuma. Cara, aquilo me pegou de um jeito que foi a partir daquele dia que eu comecei a gravar vídeo, honestamente. Eu falei, caramba, eu já tenho um celular na minha mão, eu tenho ferramentas, eu tenho, assim, tenho tudo pra simplesmente falar de Deus. Por que não? Eu quero chegar no céu e as pessoas olharem pra mim e falarem, nossa, ainda bem que um dia eu assisti um vídeo teu, porque foi através daquele vídeo que eu me converti e agora eu tô salva. E não é por causa de mim, não sou eu, é porque eu me permiti ser usada por Cristo, por Deus. Eu me permiti ser usada, eu falei pra Deus que eu queria
cumprir meu propósito na Terra e que era pra ele me usar do jeito que ele quisesse. E aí eu tô sendo usada. Então, essa é a real magia de você seguir o seu propósito, sabe? Você ter o brilho no olho, de você realmente transformar a vida de alguém. Mas não por causa de você. Foi simplesmente que você foi um meio de comunicação, mas para levar a palavra de Deus, para você ser usada. E aí o apóstolo Paulo, é incrível a história dele, porque qual que era o propósito dele? Era levar o evangelho a todas as nações. E qual foi o primeiro chamado dele? Ele era um mestre do judaísmo ali, ele era o fariseu dos fariseus, ou seja, ele perseguia de forma muito intensa os cristãos. E embora isso pareça algo negativo, isso fazia parte do plano de Deus para moldar a sua futura missão. Porque imagina, uma coisa é uma pessoa que já nasceu sabendo de Jesus, alguma coisa assim, vai lá e começa a falar sobre. Mas ele que perseguia, e ele era famoso em todos os lugares referente a isso, os cristãos tinham medo da presença dele, de repente ele começa a pregar a palavra de Cristo. Gente, assim, imagina para as pessoas que ouviam, olhavam e falavam, caramba, realmente Cristo é Cristo, porque para ele tá falando isso. Entende? Isso era um chamado. Aí veio o segundo chamado dele, que foi a conversão e aquele chamado direto de Jesus, onde ele se tornou apóstolo, que apóstolo é quem é chamado diretamente por Jesus. E ali, a parte do chamado dele foi quando Jesus fala que era para ele ser como um instrumento usado por Cristo para levar a palavra para todas as nações. Então ali é um chamado onde ele está começando a caminhar de forma mais intensa para o propósito dele. Então é a conversão foi o chamado, ainda não foi o propósito. Depois disso, ele foi um missionário e começou a construir igrejas por várias cidades. Isso faz parte do chamado, isso era um chamado, porque ele ainda não tinha cumprido o propósito dele, que era levar a palavra para todas as nações. Então ele estava construindo as igrejas, estava indo aos pouquinhos, ele estava caminhando para isso. Isso faz parte do chamado. E aí, depois disso, ele se torna o autor das epístolas. Romanos, Gálatas, Efésios, Tessalonicenses, enfim. Então ele não foi chamado só para pregar. O chamado dele não era só pregar, era também escrever. E ele que escreveu grande parte do Novo Testamento. Ele esclareceu a teologia cristã, instruiu igrejas em diversas situações. Ele foi o cara que mais explicou, assim, de forma clara como funciona a fé, a salvação. E aí teve o chamado dele de ser preso. E por que isso foi o chamado? Porque foi na prisão onde ele continuou escrevendo, ele teve tempo para ficar escrevendo. E essas escritas dele hoje estão dentro da Bíblia. E aí, por causa disso, por estar na Bíblia, hoje ele leva a palavra para todas as nações. Isso é lindo. Isso é o cumprimento do propósito. Então, assim, o chamado de Deus, ele nem sempre é o que a gente espera. Às vezes vai envolver desafio, dificuldade, mas o ponto crucial é como Deus molda a gente em cada uma dessas situações. Seja na escravidão, na prisão, no pastoreio, no trono, qualquer momento da vida. Sempre é um chamado para glorificar a Deus. E Ele usa esses momentos para cumprir o plano dele na nossa vida. Então o seu chamado é você descobrir onde você está hoje e descobrir o que você tem que fazer para glorificar a Deus. O que você está errando? O que está faltando para você glorificar a Deus? Tá passando perrengue? É um perrengue financeiro? Por que você não tá glorificando por você estar viva, por você estar com saúde? Às vezes você tá falando assim, poxa, mas eu sou mulher, eu sou mãe, eu só tô em casa cuidando dos filhos, não tô fazendo nada, eu não sou ninguém, eu não tenho nenhum dom. Peraí, às vezes o seu chamado hoje é cuidar dos seus filhos para que eles se tornem futuros servos fiéis de Deus. E quem sabe eles vão liderar um ministério. Ou eles vão propagar a palavra para multidões. Mas tudo isso só vai acontecer porque você deu carinho, atenção e cuidou dos seus filhos. Então, a vida que você está vivendo hoje, tenta analisar. Foi uma decisão minha ou foi um chamado? Eu que causei tudo isso? Eu atravessei os pés pelas mãos e me endividei? Eu que não tomei decisões que eu deveria ter tomado? Eu que ignorei sinais que Deus me mostrou e simplesmente eu não quis acreditar? Fui eu? Ou eu não fiz nada para isso acontecer e simplesmente está acontecendo? De repente, por exemplo, você tem um sócio e tá tudo indo bem e do nada o teu sócio passa a perna em você e te bloqueia e nunca mais fala com você. Você não fez nada para isso acontecer. Aconteceu. Presta atenção para ver se não é um chamado. O que você tem que aprender? Isso aconteceu para você aprender o que você não tinha aprendido ainda. E aí quando você começa a identificar isso, você vai começar a perceber que isso são chamados e para você descobrir o seu propósito, você tem que pensar o que eu sei fazer e como o que eu sei fazer faz com que eu consiga levar Deus para as pessoas. Ah, eu sei cantar? Pensa bem. Ah, eu sei falar bem? Eu sei servir? Eu sei... Não sei qual vai ser o teu propósito. A gente tem vários vídeos aqui. Assiste eles. E a gente vai ter um vídeo por semana, porque eu quero de coração que você descubra o seu propósito, que você viva o seu chamado de forma intensa, porque você não sabe o dia de amanhã, você não sabe o que vai acontecer daqui a um minuto, você não sabe de nada do que vai acontecer. Então vive de forma intensa, para você não se arrepender de não ter feito. Então quando Deus te manda fazer, só faz, porque é melhor você ir
do que depois você se arrepender de não ter feito, porque a oportunidade vai ter passado. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.